Olá, meus amados e queridos irmãos, uma boa tarde, boa noite para cada um de vocês, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. A palavra de Deus nos diz em Filipenses capítulo 2, versículos de 5 a 8: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos continuar lendo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe a sua palavra. Vamos nesse momento falar com o nosso Deus? Oremos então. Pai querido, Deus de misericórdia, entramos em sua presença agradecidos, porque nos deu o privilégio de estarmos vivos nesse dia, e agradecemos por este momento, onde podemos focalizar toda a nossa atenção na Tua Palavra, no momento onde o Senhor vai falar conosco, através dos hinos, através da pregação da Sua Palavra, que nós estejamos atentos, que cuidemos, ó Deus, para que não haja nenhum tipo de distração, que nós possamos entregar o nosso coração, o nosso louvor diante de Ti. É o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu acabei deixando aqui o meu celular sem estar no silencioso, por isso que deu esse barulhinho aí. Meus queridos, vamos para o nosso versículo, colocarei aí na sua tela. Vamos para Romanos, capítulo 5, versículos 1 e 2, e a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículos 1 e 2. Na impossibilidade de estarmos hoje no culto, vamos então apresentar o nosso louvor ao nosso Deus, vamos entoar louvores ao Senhor. Eu sempre incentivo a cada um de vocês a cantar, a realmente louvar o Senhor com a sua voz, na sua casa, onde quer que você esteja. Vamos começar cantando então? Vou colocar aqui novamente o slide. Vamos começar cantando, meus irmãos, 126 do cantor cristão, Louvai. Vamos cantar alegres este hino, 126, do cantor cristão, Louvai. Bom, tivemos um pequeno probleminha técnico aqui, porque estava tudo funcionando e agora não saiu. Vamos tentar de novo. Vamos ver se agora vai.
Muito bem, meus irmãos, me perdoem, eu acabei esquecendo de passar o último slide aqui, mas não tem problema. Vamos então cantar o nosso próximo hino. Vamos cantar agora 93 do Cantor Cristão, Só no Sangue, número 93 do Cantor Cristão, Só no Sangue. Muito bem, então, meus irmãos, vamos já para os nossos avisos. Quero também dar boa noite a todos aqueles que não são aqui da nossa igreja, são de outras cidades. Muito bem-vindos à nossa transmissão. Privilégio ter todos vocês conosco. Então, se porventura alguém não sabe dos nossos avisos, saberá agora neste momento. Muito bem, então, meus queridos, sabem que aqui, os que moram em Porto Alegre, os cultos estão suspensos, estamos em bandeira preta, todo o sistema de saúde aqui de Porto Alegre e região está bem complicada a situação, então nós, a diretoria da igreja, decidimos que o ideal neste momento era permanecer a igreja fechada.
Mas, os irmãos sabem, temos as nossas transmissões regulares aos domingos, às 9 horas da manhã, com escola dominical a partir da semana que vem, do próximo domingo. Então você já pode começar a fazer as suas lições da EBD. E, como estamos fazendo hoje, às 18 horas, o nosso culto vespertino. Quartas-feiras é o tempo que nós oramos ao nosso Deus, colocamos os nossos pedidos de oração. Não é só que nós oramos na quarta-feira, mas oramos juntos, colocamos os pedidos de oração. Então também, se quiser participar conosco, pode colocar os seus pedidos de oração, pode mandar pelo WhatsApp, colocar nos comentários do Facebook, que nós sempre oramos, tá bom? Ainda, meus irmãos, nós temos a reunião de jovens no próximo sábado, às 16 horas, pelo WhatsApp, e reunião de homens agora me fugiu, deixa eu olhar aqui, às 20 horas. Eu anotei aqui no meu papelzinho. Então, às 20 horas, reunião de homens pelo Zoom, reunião de jovens pelo WhatsApp, às 16 horas, e reunião de homens às 20 horas pelo aplicativo Zoom. Alguns irmãos já me falaram sobre a questão do instituto que nós vamos fazer. Vamos começar estudando o Antigo Testamento. São 15 semanas, vamos até praticamente o final do mês de junho, estudando o Antigo Testamento. E, primeiramente, é importante que todos aqueles que querem participar manifestem o seu interesse. As informações, nós faremos uma reunião no domingo, vamos fazer uma reunião no domingo à tarde, online, e aí eu vou explicar todas as questões para todos aqueles que têm interesse de participar. Mas já lhes adianto que vai ser fácil, no sentido de que cada um vai ter que organizar o seu tempo, da aula, das tarefas e tudo mais, tá certo? Se você quer participar, tem dúvidas, manda mensagem para mim, para que você possa também não só manifestar o seu desejo, mas também obter as informações no próximo domingo. Iniciaremos no dia 15 de março, tá bom? Vamos então para o nosso último hino desta noite, antes da pregação da Palavra de Deus. Hino do HCC. Vamos cantar então 202, Ele é meu e teu Senhor. 202 do HCC, Ele é meu e teu Senhor.
Muito bem, meus irmãos. Fui avisado aqui que nas estrofes estava aparecendo um nome diferente ali do hino. Desculpem, falha nossa. Eu uso vamos dizer assim, as máscaras dos hinos para colocar nas nossas transmissões. Então eu já tenho preparado tanto os fundos do Cantor Cristão, do HCC, do Voz de Melodia, Inário para Culto Cristão, enfim. E aí acabo utilizando, e ficam alguns hinos, né, que eu utilizo no passado, e acabei me passando em relação a esse. Quanto a esse, eu peço que vocês me perdoem, tá bom? Meus irmãos, por favor, abram as suas Bíblias para o livro de Gálatas, capítulo 3. Quero convidar a todos vocês que abram as suas Bíblias. Nós vamos ler versículos de 15 a 29, mas já lhes adianto, os outros versículos que nós leremos aparecerão na sua tela, mas agora você vai pegar a sua Bíblia e vai abrir em Gálatas capítulo 3. Enquanto isso eu vou arrumando todas as coisas aqui. Vamos colocar aqui direitinho. Opa, coloquei errado, agora sim. Vamos falar sobre a herança de Abraão. Na verdade, hoje nós começaremos esta parte, esses versículos de Gálatas capítulo 3. Então, se você tem a sua Bíblia, eu quero pedir que você possa abri-la em Gálatas capítulo 3. Nós leremos então versículos de 15 a 29. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: Irmãos, falo como homem. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isto: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a promessa provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. E porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na verdade seria procedente da lei. Versículo 22. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Vamos mais uma vez orar ao nosso Deus? Peço que você feche os seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos falar com o Senhor. Pai querido, Deus de misericórdia, novamente em sua presença, eu clamo para que o Espírito Santo use o teu servo para transmitir com integridade a tua palavra. Que o Senhor possa dar discernimento a todos nós, porque muitas vezes pessoas, ao não compreender certas partes da palavra de Deus, não procuram a Deus o entendimento, não procuram aprofundar-se no conhecimento da sua palavra e vão deixando para trás um conhecimento tão importante e atual. Agradecemos-te, Senhor, por ter usado o teu servo, apóstolo Paulo,
na vida dos irmãos Gálatas e que este exemplo, que também, ó Deus, serve para cada um de nós, possa ecoar em nossos corações, para que realmente possamos estar atentos a todas as coisas que acontecem hoje em dia. Ajuda-nos, Senhor Deus, fala aos nossos corações. É o que eu desejo e peço ao Senhor em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus irmãos, talvez você ache que não, mas infelizmente hoje em dia, todas essas questões que o apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas é tão atual como foi no primeiro século, quando ele escreveu aquela região, aquelas igrejas daquela região. Porque quando Paulo fala sobre a lei, ele está falando sim dos primeiros 5 livros da lei, os primeiros 5 livros da Bíblia. E existe muita confusão acerca daquelas questões. E eu já ouvi pessoas dizendo que não veem como importante o estudo ou até mesmo pregações em relação ao Antigo Testamento. Mas como eu disse, meus queridos irmãos, tudo aquilo que aconteceu no primeiro século é tão atual como é, ou como ainda é, nos dias de hoje. Porque aqui Paulo está tratando sobre a salvação por méritos humanos, ou seja, a salvação pela lei, versus a salvação pela graça de Deus. Então, se você acha que hoje em dia não existe salvação por méritos, é porque nunca observou as religiões que estão ao nosso redor. A religião do nosso país, que é mais atuante, é uma religião baseada nos méritos, aonde pessoas, para irem para o céu, elas precisam cumprir com tradições, elas precisam cumprir com dogmas, elas precisam cumprir com os sacramentos que a determinada igreja prega. Existem determinadas igrejas que dizem que para você ser salvo, você precisa cumprir certos requisitos, você precisa ter o seu karma, você precisa seguir certos conceitos ocidentais. Então, as maiores religiões do mundo, tirando o cristianismo, e também boa parte do cristianismo, a salvação é baseada em méritos humanos. E até mesmo o próprio cristianismo, como eu disse para vocês, em relação à religião mais atuante em nosso país, mas também algumas das religiões que hoje em dia você vê, principalmente aquelas que estão na televisão, para que pessoas sejam salvas, eles dizem que é a salvação pela fé, mas é uma roupagem daquilo que realmente é o desejo desses líderes. Eles colocam fardo sobre as pessoas, dizendo que se elas não contribuírem financeiramente, elas não serão salvas. Se elas não frequentarem determinada igreja, elas não poderão ser salvas. Então, existe uma religião também grande em nosso país que diz que você precisa entregar jornais, revistas e folhetos para que você possa ser salvo. E todas essas coisas tiram o mérito da salvação em Cristo e colocam o foco no esforço humano. Meus irmãos, quem somos nós para poder alcançar o padrão de Deus? Nós não somos nada, nós não somos ninguém. Recentemente nós estudamos o livro de Romanos capítulo 3, falando sobre a justificação pela fé, e a palavra de Deus diz que todos nós carecemos da glória de Deus. Então, como é que nós podemos alcançar o padrão de Deus se nós somos pecadores? E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está tratando com os Gálatas. Meus irmãos, capítulo 3 e 4, ele é um pouco mais complicado de poder se compreender, porque está se falando bastante sobre o tema do Antigo Testamento, sobre a questão das alianças, sobre a questão da circuncisão. Nós vamos estudar todas essas questões, vamos esmiuçar todas essas questões, como nós já temos feito. Hoje é a 20ª pregação que eu tenho feito acerca de Gálatas e do seu contexto, e temos ido aos poucos para que todos nós possamos aprender a palavra de Deus e realmente entendermos que essas questões são atuais e importantes para que nós possamos aplicar nas nossas vidas e também explicar aquelas pessoas que muitas vezes têm confusão. Não são poucas vezes pessoas que acham que são cristãos, mas que estão achando que podem ser salvos por obras de merecimento. Então aqui existe uma questão muito clara que já temos explicado para os irmãos, que o apóstolo Paulo estava tratando com um grupo de pessoas que são chamados de judaizantes,
Pessoas que diziam para os Gálatas que para que eles fossem salvos, eles precisavam crer em Cristo, mas também guardar os mandamentos. Ou seja, eles precisavam guardar não só os 10 mandamentos, como a lei moral, a lei cerimonial, todas aquelas coisas que eram pertinentes aos judeus. E o apóstolo Paulo deixa claro, nós falamos isso na semana passada em nossa revisão, capítulo 1, versículos 8 em diante: se alguém pregar o outro evangelho, mesmo que seja um anjo do céu, seja anátema. As boas novas de Cristo não mudam. Você vai encontrar pessoas que por aí que vão dizer para você que a palavra de Deus ela pode ter várias interpretações. De maneira alguma. A palavra de Deus não pode ter várias interpretações. O importante é nós entendermos todo o contexto da palavra de Deus. Nós não podemos colocar os versículos segundo o nosso bel prazer. É por isso que é importante nós estudarmos, como temos feito, o livro da Bíblia em si, porque nós estamos entendendo tudo aquilo que o autor, que o escritor está querendo transmitir ao destinatário. E aqui no caso, então, Paulo estava falando com os Gálatas acerca de um ensino fraudulento que estava sendo ensinado naquelas igrejas. E aqueles judaizantes não só estavam pregando um evangelho distorcido, como estavam colocando até mesmo em xeque o apostolado do apóstolo Paulo. Estavam colocando em xeque a autoridade do apóstolo Paulo. Então, meus irmãos, eu quero colocar aqui para vocês, vou dividir a tela aqui, e aí eu tenho alguns slides. Nós vamos fazer uma revisão bem breve só sobre o capítulo 3. Nós fizemos uma revisão aí extensa na semana passada, mas só essa revisão aqui no capítulo 3, versículo 6 em diante, porque é muito importante. Nós vamos tratar sobre algumas questões que nós não vamos nos aprofundar. Eu quero encorajar você. No nosso curso, que iniciaremos dia 15, vamos falar sobre a questão das alianças, vamos falar sobre o Antigo Testamento, coisas importantes. Se caso você ficar com dúvidas sobre essa parte, você manda uma mensagem para mim, eu mando um material para você e vai ser bem bacana para você poder entender, tá certo? Então, meus queridos irmãos, vejam comigo aqui, e temos falado que o livro de Gálatas, o tema principal é vivendo em liberdade. Não podemos ficar presos achando que para servir a Cristo, para sermos realmente salvos, nós precisamos seguir regras de maneira alguma. Então, meus irmãos, recapitulando, nós falamos no capítulo 3, versículos de 6 a 9, sobre a bênção da fé de Abraão. Nós falamos sobre a justiça de Deus, ou seja, a justificação foi creditada na conta de Abraão, porque ele creu na promessa de Deus. Lembre-se, quando nós lemos lá em Gênesis 15:6, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado, ou seja, foi creditado a ele como justiça. Também Abraão foi salvo pela graça de Deus através da fé, não através da guarda da lei, mas pela promessa de Deus. Então ali Deus prometeu certas coisas a Abraão, que daqui a pouquinho nós vamos ver, e Abraão creu. Não está dizendo que ele deveria cumprir certas coisas para que aquela promessa fosse concretizada, mas aquela aliança foi realmente feita entre Deus e Abraão e cumprida pelo Senhor, e Abraão só precisou crer. Meus queridos, versículos 10 a 12 do capítulo 3 fala sobre a maldição da lei. Por quê? Deuteronômio 27 e 26 diz que a lei não pode justificar, apenas condenar. Ou seja, nós vamos tratar isso na semana que vem, porque os versículos 19 a 22 tratam sobre o propósito da lei. Mas para nós é importante declarar o seguinte: a lei vai nos mostrar o nosso pecado, o quão pecadores nós somos. Ela não tem o poder de salvar, mas ela vai nos mostrar os nossos pecados. E falamos também sobre as bênçãos da fé em Cristo aqui, versículos 13 e 14. Falamos no versículo 13 que Cristo nos resgatou da maldição da lei, ou seja, Cristo tomou sobre si a punição que nós merecíamos. Os versículos eu estou passando, vocês se lembram que nós já falamos sobre isso em tempos passados. Se porventura alguns dos irmãos têm curiosidade acerca dessas pregações, estão aqui no nosso canal. E caso você não achar, você manda uma mensagem para mim.
Tá certo? Então Cristo tomou sobre si a punição que nós merecíamos e agora estamos livres da maldição da lei, visto que colocamos a nossa fé em Cristo. Eu coloquei uma frase que João Calvino falou, que diz o seguinte: a bênção prometida a Abraão se encontra nisso e daqui flui aos gentios. Se os judeus têm de ser libertados da lei para serem herdeiros de Abraão, o que impedirá os gentios de obterem o mesmo benefício? E se esta bênção está somente em Cristo, é a fé somente em Cristo que nos faz possuir essa bênção. Vocês vão entender, meus irmãos, essas coisas vão ficar um pouco mais claras ao final deste tempo hoje à noite. E como eu disse para vocês, o capítulo 3 e 4 ele é um pouco mais complicado, mas eu tenho certeza que vai ser muito fácil compreender quando nós explicarmos parte por parte. É por isso que não vamos fazer com pressa, tá certo? Então, meus queridos irmãos, a mensagem principal dos versículos que nós lemos, versículos de 15 a 29, é que a salvação é unicamente pela graça de Deus, não pelo mérito humano. Repito, meus queridos, hoje em dia existem muitas religiões e até mesmo igrejas que se dizem cristãs, cuja salvação é pelos méritos humanos. Gálatas 2:21 deixa claro que se a salvação fosse pelas obras da lei, não seria necessário Cristo morrer. Nós vamos também chegar lá. Mas a salvação é unicamente pela graça de Deus, não pelo mérito humano. E aí, meus queridos, nós vamos introduzir estas questões de hoje, falando primeiramente o que são alianças. Porque é muito importante nós entendermos a aliança de Deus com Abraão. Mas para isso nós vamos dar uma breve explicação. Segundo o dicionário Oxford, aliança é um pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. Até o próprio dicionário Oxford ele fala que nas escrituras sagradas significa a iniciativa de Deus de fazer um pacto com indivíduos ou com um povo. Meus irmãos, existem 7 alianças na Bíblia. Nós vamos apenas tratar sobre a abraâmica, mas eu vou citar quais são essas 7. Mas é importante entender que algumas delas são condicionais ou incondicionais. O que seria isso? Já falo para vocês. As alianças abraâmica, mosaica, palestina e davídica foram feitas com a nação de Israel e são incondicionais em sua natureza. Ou seja, independente da obediência ou desobediência de Israel, Deus ainda vai cumprir essas alianças. Então elas são incondicionais. Foi um pacto de Deus com o povo de Israel, primeiramente com os patriarcas, e posteriormente com a nação de Israel, e é uma aliança incondicional, independente da obediência ou desobediência deles, Deus há de cumprir. Mas também temos as alianças adâmica, noética e nova, que são feitas entre Deus e os homens, e em geral não se limitam à nação de Israel. Meus queridos, é muito importante entendermos sobre essas questões, que algumas dessas alianças têm algumas partes que demandam a obediência de Israel, como por exemplo, quando antes deles entrarem na Terra Prometida, Moisés deixou claro que se eles fossem desobedientes, certas coisas aconteceriam. Eles perderiam perderiam a terra que eles estavam pleiteando antes de entrarem na Terra Prometida. Não que eles perderam para todos sempre, mas por causa da desobediência, Deus usou outras nações para que eles pudessem então receber a recompensa da sua infidelidade. Tá certo? Então, é muito interessante sobre essas questões de alianças. Eu convido você a fazer o nosso Instituto Bíblico, nós vamos tratar mais sobre isso. Mas agora eu quero falar apenas sobre a aliança abraâmica, porque nós estamos falando sobre Abraão. A aliança abraâmica ela é incondicional, ou seja, Deus fez promessas a Abraão sem requerer algo em troca.
Todos esses versículos que estão aí na sua tela, eles vão falar sobre essa aliança, mas nós vamos ler apenas aqui capítulo 12, versículos 1 a 3, que vai dizer o seguinte: Ora, deixa eu colocar aqui para mim mais fácil. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus queridos, aqui está em suma o que vem a ser esta aliança abraâmica. Então, aqui, o que Deus prometeu para Abraão? Ele prometeu 3 coisas importantes. Primeiramente, terra, e aqui nós lemos em Gênesis 12:1, que disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. É muito interessante, meus irmãos, me fugiu a passagem agora, mas lá em Josué capítulo 24, se eu não estou enganado, fala que Abraão, ele era incrédulo, ele era ímpio quando recebeu a ordem de Deus. Então, pela fé, ele obedeceu. E posteriormente é dito que ele creu em Deus e isto lhe foi imputado para justiça. Meus queridos, só um minutinho, por favor. Então, a primeira promessa diz respeito à terra. A segunda promessa diz respeito aos descendentes ou à descendência. Ali nós temos 2:7, e nós vamos ler aqui, vai dizer o seguinte: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Versículo 7. Apareceu o Senhor a Abraão, e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Outro versículo que também deixa claro em relação a esta promessa, capítulo 17, versículo 6, far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações e reis procederão de ti. Sabe o que é mais interessante, meus queridos irmãos, acerca desta aliança de Deus com Abraão? Quando Deus prometeu a Abraão, ele não tinha descendência nenhuma. Então, 25 anos depois da promessa, veio Isaac. Então, a fé de Abraão é fenomenal. Ele creu em Deus. Ele realmente acreditou nas promessas de Deus e como a palavra de Deus nos diz, isso foi creditado, isso lhe foi imputado como justiça. Ele foi salvo porque creu em Deus. E ainda dentro da aliança de Deus com Abraão, temos a terceira parte, que é a questão da bênção e também da redenção. 12:3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, meus amados irmãos, todas essas questões acerca da aliança de Deus com Abraão, elas são importantes. E nós vamos nos aprofundar um pouco mais, porque o apóstolo Paulo está explicando essas questões para os Gálatas. Dentro ainda desta introdução, a promessa de Deus a Abraão envolvia a bênção a todas as nações, como nós acabamos de ver, em ti serão benditas todas as famílias da terra, e nesta promessa estão inclusas a justificação pela fé e a concessão de todas as bênçãos da salvação. Então, quando Deus diz a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, está falando acerca da sua descendência, e nós vamos ver já sobre isso. Mas note o que Paulo está falando aqui em Gálatas capítulo 3, versículos 6 a 9 e também versículo 16. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão benditas, ou serão abençoados todos os povos. Versículo 9 e 16. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Versículo 16.
Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Então, meus amados irmãos, tendo dito isto, nós vamos entrar então agora nesses versículos de 15 a 18 e nós vamos falar então acerca da herança de Abraão. E é muito importante os irmãos entenderem que os judeus, eles se achavam filhos de Abraão pelo fato de serem sim descendência por virem dos patriarcas e por conta da nação de Israel, eles se proclamavam filhos de Abraão. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo é que aqueles que são salvos em Cristo é que são os verdadeiros filhos de Abraão. E nós já vamos esclarecer sobre essa questão. Então, algo que é muito importante, meus queridos irmãos, os versículos que nós leremos agora. A lei não pode mudar a promessa. A lei não pode mudar a promessa. E veja comigo o versículo 15. A lei em nada muda as promessas divinas. Nós vamos ler aqui na versão NVT, porque vai lhe dar uma melhor compreensão. O versículo 15 vai lhes dizer o seguinte: irmãos, apresento-lhes um exemplo da vida diária. Ninguém pode anular ou fazer acréscimos a uma aliança irrevogável. Ou seja, meus queridos, o que nós... Deixa eu voltar aqui. O que nós podemos entender aqui? Até mesmo nos dias atuais, quando você firma um contrato com alguém, vamos dizer que tem um contrato firmado entre eu e a igreja, ok? Ninguém que esteja de fora pode chegar aqui e falar: eu quero acrescentar uma cláusula a esse contrato. Não. Se eu ou se a igreja, que somos os lados, né, desta aliança, não fizermos nenhuma mudança, nenhuma pessoa de fora pode mudar esse contrato. Então, o que está sendo dito ali? Augusto Nicodemos, ele disse uma frase muito interessante. O direito romano da época ditava que, se um acordo estivesse feito e selado, ele não poderia ser revogado, a não ser que ambas as partes concordassem. Então, quem eram os agentes da aliança, da promessa? Deus e Abraão. Então, o que os judeus estavam dizendo é que quando veio a lei, e daqui a pouco vai ser falado sobre isso, ela foi acrescentada à promessa. Então, para que alguém fosse salvo, era necessário cumprir aquelas leis cerimoniais, aquelas leis morais, não podia comer carne de porco, deveria ser circuncidado, deveria cumprir todas aquelas questões que eram pertinentes aos judeus. Mas o que é dito é que não, de maneira alguma, porque a promessa de Deus a Abraão foi firmada entre ambos, era uma aliança unilateral. No versículo 16, meus irmãos, é dito o seguinte: as promessas foram feitas ao descendente que é Cristo. Vamos ler ali versículo 16, ainda na NVT. Pois bem, Deus fez a promessa a Abraão e ao seu descendente. Observem que as Escrituras não dizem a seus descendentes, como se fosse uma referência a muitos, mas sim a seu descendente, isto é, Cristo. Notem, nós vamos colocar aqui 2 versículos para ficar um pouco mais claro para vocês, mas antes de colocar esses versículos, vou dizer o seguinte: Hendrickson, ele fala o seguinte: a promessa de Deus a Abraão seria concretizada em seu sentido mais rico e espiritual por uma e não mais que uma pessoa específica, Cristo, a verdadeira semente. Mas aí você pode pensar assim: puxa vida, Abraão estava pensando em quem? No seu filho, que seria fruto da sua semente, ou será que ele estava pensando no futuro? A palavra de Deus responde sobre essa questão. Gênesis 12:7 vai nos dizer o seguinte: apareceu-lhe o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Mas olhe Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10. Pela fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Note, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Os olhos de Abraão não estavam no momento, estavam no futuro. Ele estava contemplando as promessas de Deus não no presente, mas no porvir. Então é muito interessante que quando ele vai e Deus diz para ele para poder sacrificar Isaque, como o próprio texto de Hebreus diz, ele sabia que Deus era poderoso até mesmo para, se porventura necessitasse, ressuscitar ao seu filho. Mas o propósito de Deus na vida de Abraão, e é por isso que é muito importante nós entendermos sobre a vida de Abraão e sobre as promessas de Deus a ele, foi maravilhoso. É tudo, meus irmãos, pertinente à promessa que Deus fez a ele. Então, ainda dentro dessa questão, nós entendemos o seguinte: todos os que estão em Cristo são filhos de Abraão. Por quê? Porque nós herdamos em Cristo as promessas que foram feitas a Abraão. Está falando sobre uma possessão futura, não a questão da terra, mas está falando sobre a bênção espiritual, sobre em ti serão abençoadas ou benditas todas as famílias da terra. Não estamos falando sobre bênçãos materiais, mas nós estamos falando sobre bênçãos espirituais. E Cristo como descendente de Abraão, e nós quando recebemos Cristo como nosso Salvador, somos herdeiros dessa promessa, somos herdeiros da vida eterna. Então, meus amados irmãos, notem como nós somos privilegiados, porque pela graça de Deus nós recebemos Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. E tudo isso já tinha sido providenciado pelo nosso Deus desde os primórdios. Desde antigamente, o plano de Deus é perfeito. Note agora versículo 17, quando diz que a promessa foi feita a Abraão independente da lei. É isto que quero dizer. A lei que veio 430 anos depois não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Quando aqui é dito, meus irmãos, sobre 430 anos, aqui está contando quando Deus ratificou a aliança com Jacó, essa mesma aliança. Então, é dito que do encontro de Deus com Jacó até quando Deus deu a eles a lei no Sinai, passou 430 anos. E aí, então, o Warren Wiersbe ele vai falar o seguinte: os 430 anos são um período desde a ocasião em que Deus confirmou sua promessa a Jacó até a entrega da lei no Sinai. Com licença, meus irmãos. Eu creio que aí onde vocês estão também está bem quente, aqui também está bem quente, e às vezes a garganta seca bem rápido. Meus amados, a aliança firmada entre Deus, Abraão e ao seu descendente não podem ser anuladas pela lei, visto que ela veio 430 anos depois da promessa. Então, é como eu expliquei para vocês, se até hoje um contrato não pode ser quebrado por terceiros, a lei seria esse terceiro. Como que poderia quebrar uma promessa entre Deus e Abraão feita mais de 4 séculos anteriormente à lei tendo sido dada aos judeus? Não tinha como. E no versículo 18, meus amados irmãos, é dito que o caminho de Deus, ou na verdade falamos sobre o caminho de Deus versus o caminho do homem para salvação. Vamos ver versículo 18? Vai dizer para nós o seguinte: portanto, se a herança pudesse ser recebida pela obediência à lei, ela não viria pela aceitação da promessa.
No entanto, Deus, em sua bondade, a concedeu a Abraão como promessa. Não é por mérito humano. Abraão não precisou cumprir certas observâncias para que fosse concretizada a promessa. Não. A única coisa que Abraão precisava fazer era crer. E ele creu. Ele não precisava cumprir com nenhuma. Ele não precisava fazer absolutamente nada. Então, meus queridos irmãos, o que nós entendemos em relação a isso? Primeiramente, a salvação não é um produto da lei, nem de guardar a lei. Aqui nós não estamos falando de mérito humano. Então você pensa assim, se eu guardar os 10 mandamentos eu vou ser salvo. De maneira alguma. Você lembra do jovem rico que chegou a Jesus? Ele dizia que ele procurava guardar todos os mandamentos, mas ele foi salvo? Não foi. Por quê? Porque o seu coração ainda estava preso nas suas riquezas. O seu coração estava preso no seu amor ao dinheiro. Então não importa. Nós lemos anteriormente, aonde a palavra de Deus diz que se nós tropeçamos em um só ponto da lei, somos culpados de toda ela. Então, nós não podemos cumprir com todos os mandamentos. O único que pôde cumprir com todos os mandamentos é Cristo. Nós vamos ver na semana que vem, a lei foi dada não para que trouxesse salvação, mas para demonstrar o quanto nós somos pecadores, carentes da graça de Deus. Meus irmãos, a salvação é a herança da promessa de Deus e nada pode anulá-la. Por quê? Porque a salvação é mérito da graça de Deus. Nós já vamos ler Efésios 2, 8 e 9. Germano Soares, ele diz o seguinte: a promessa não pode ser completada pela lei e que, portanto, a herança não pode fluir de ambas as fontes. Não pode a promessa trazer salvação pela fé e a lei trazer salvação pelo mérito humano. De maneira alguma. Novamente, nós falamos sobre Gálatas 2:21 e vai dizer para nós o seguinte: não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade nenhuma de Cristo morrer. Então, meus amados irmãos, a pergunta que todos nós devemos fazer àquelas pessoas que dizem, olha, para você ser salvo, você tem que ir na minha igreja, você tem que dar o dízimo, você tem que vestir tal roupa, você tem que guardar tal dia, você tem que cumprir com tal tarefa, não pode comer isso, você não pode beber aquilo. Não. Se a salvação fosse pelos nossos esforços, porque Cristo deu a sua vida. Eu sempre falo isso para as pessoas que dizem o seguinte, quando eu pergunto, se você morresse hoje, você acha que você vai para o céu ou para o inferno? Algumas pessoas dizem assim, eu acho que eu vou para o céu, porque eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz coisas erradas. Eu pergunto o seguinte, olha, se eu puder chegar ao céu pela minha própria bondade, pelas coisas que eu não fiz, por que Cristo deu a sua vida? Porque necessitaria Cristo ter morrido naquela cruz. Meus amados, Cristo deu a sua vida na cruz, porque nós somos pecadores. O versículo que temos falado cada domingo, cada culto, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Não há outro método, não há outro meio de ter paz com Deus, senão mediante a fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. E para concluir, meus queridos irmãos, esta noite, quero apenas fazer algumas aplicações breves. Primeiramente, a salvação é mérito de Deus, não é mérito do homem. Nós não podemos fazer absolutamente nada. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie.
O que nós precisamos fazer para ser salvos? Pagar? Não. Ter que andar de joelho, como algumas pessoas fazem, de São Paulo até a Aparecida do Norte? Não. Algumas pessoas lá em São Paulo, alguns peregrinos, andam em torno de 200 quilômetros, alguns com uma cruz de madeira, pagando promessa. Meus queridos, nada disso é necessário. Quando nós entendemos a nossa pecaminosidade, quando nós entendemos quem nós somos, e como Isaías fala que as nossas obras são como os trapos que enrolam a carne de uma pessoa leprosa, como trapo de imundícia. Essas são as nossas obras diante de Deus. Então nós nunca poderemos chegar ao padrão de Deus por meio dos nossos méritos. Não podemos. Para ser salvos, não podemos. E ainda, meus amados irmãos, dentro da nossa conclusão, a aliança de Deus com Abraão foi uma aliança de graça, ou seja, não tinha nada a ver com mérito humano. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado ou creditado como justiça. A salvação é resultado da aliança de Deus e ele determinou um método pelo qual a aliança atingiria o seu propósito para o homem. Como? Pela fé. Foi Deus quem fez a aliança e ele deu um método para que ela pudesse ser cumprida. Pela fé. E finalmente, a salvação prometida é uma herança, ou seja, é um presente pelo qual recebemos gratuitamente pela fé. Meus amados, veja que maravilha, como nós somos privilegiados. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu não mereço. Você que me assiste não merece. Nenhum de nós merecemos. Mas foi o amor de Deus, foi o amor de Cristo que fez com que ele viesse a este mundo e entregasse a sua vida na cruz do Calvário em nosso lugar. Para que nós possamos alcançar o padrão de Deus, não é pelos nossos próprios méritos, é pelo mérito de Cristo. Isso é a justificação pela fé. Eu tenho um professor que diz que as doutrinas, elas se encaixam como as penas de uma pomba. Notem como o Antigo Testamento é tão importante para nos dar a real dimensão do que é a salvação em Cristo. Lá nos primórdios, amados irmãos, Deus já tinha determinado qual seria o meio de sermos salvos pela fé em Cristo. Você que me assiste, talvez você já frequenta uma igreja há muitos anos. Não importa qual igreja você frequente. Mas eu quero te dizer que se alguém disse para você que para você ser salvo, você precisa frequentar uma igreja batista, você precisa dar o dízimo, você precisa seguir determinadas tradições, isso está errado. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, clamar que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador, arrepender-se do seu pecado e entender que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. E quando nós clamamos a Jesus que Ele seja o nosso Salvador, nosso pecado, ele é apagado, porque Cristo pagou por eles. E a nossa justiça se torna, ou na verdade a justiça de Cristo, vem e se torna a nossa. Meus amados, nós somos totalmente carentes da graça de Deus. Se você tem Cristo como Salvador, que esta fé seja o combustível que anime o seu coração a ter comunhão com Deus. Deus não nos salvou para uma vida de lamentações, Deus não nos salvou para uma vida de infidelidade, Deus não nos salvou para uma vida de, realmente, meus irmãos, não sou pentecostal, mas para uma vida de derrotas. Não é isso.
Porque nós sabemos que em Cristo nós somos mais do que vencedores, e mesmo nas derrotas nós sabemos que Cristo está ao nosso lado. Nós sabemos que para alcançar, meus irmãos, a comunhão com Deus, tudo está à nossa mão. É necessário nós buscarmos e semearmos uma vida de fidelidade na leitura da palavra, em falar com o nosso Deus, em estar na igreja quando a igreja estiver aberta, em ter comunhão com os irmãos em Cristo. Essas coisas estão à nossa mão, mas em relação a isso, a salvação não depende disso, mas é fruto, é uma consequência da salvação. Então, meu amado irmão, se você tem Cristo como Salvador, se você é um irmão em Cristo, anime o seu coração, sirva ao Senhor, coloque-se diante do Senhor para que Ele use a sua vida. E quando alguém lhe perguntar sobre a salvação pela fé, ou se você tiver a oportunidade de falar de Cristo para alguém, você sabe como responder. Gálatas, a palavra de Deus tem a resposta, mas o livro de Gálatas e também o livro de Romanos trata especificamente sobre essas questões que, como eu disse para vocês, são atualíssimas. Que Deus abençoe a nossa vida, que nós possamos testemunhar da graça do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Oremos então. Ó Deus, muito obrigado por sua palavra. Obrigado, Senhor, pelos exemplos que tivemos. Obrigado porque o Senhor nos salvou mesmo não sendo merecedores. Mas também obrigado porque se há alguém que nos assiste e não tem Cristo como Salvador, que esta pessoa possa entender que a sua eternidade depende da sua decisão. Porque existe a oportunidade hoje de entregar a vida a Cristo. Muitas pessoas estão brincando com o destino, brincando com os dias, brincando com a sua eternidade. Mas nós não sabemos qual vai ser o dia de nossa morte. Mas olha, Senhor, esta semana nas redes sociais eu vi pelo menos 2 pastores que foram levados à eternidade pelo Senhor por conta da Covid. Essa doença terrível que tem semeado vidas, Pai. Também o Senhor tem permitido que irmãos em Cristo possam chegar à sua presença. Isso não demonstra que o Senhor é infiel, pelo contrário. Como o apóstolo Paulo disse, é melhor estar diante do Senhor. Ó Deus, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós temos a oportunidade de sermos fiéis. Muitos são aqueles que precisam, ó Deus, demonstrar o amor pelo Senhor através do seu testemunho. Muitos estão perdendo tempo, mas ainda há outros que estão brincando com a sua vida, estão brincando com a sua eternidade. Pessoas que podem estar frequentando esta ou qualquer outra igreja que nunca fizeram uma decisão a Cristo. Quanto a esses, eu oro para que o Espírito Santo trabalhe em cada coração, em cada vida. Usa-nos, Senhor. Ajuda-nos a estar diante de Ti. Que neste momento que nós estamos passando de grande aflição, que os nossos joelhos estejam colocados diariamente no chão, orando pelos nossos irmãos, orando por tantas pessoas que estão carentes, ó Pai, do Evangelho, mas também pessoas que estão carentes de Ti. Nós pedimos ao Senhor todas essas coisas em nome de Jesus, nosso Salvador amado. Amém. Meus queridos, realmente eu vi pelo menos 2 pastores que foram levados à eternidade essa semana por conta de Covid. Nós precisamos nos cuidar, nós cremos na soberania de Deus, sem sombra de dúvidas, mas é muito importante nós fazermos a nossa parte. Deus tem levado alguns dos seus servos segundo o seu propósito, e nós que aqui ficamos temos um trabalho importante para poder fazer. Pessoas estão morrendo sem Cristo e nós não podemos ficar inertes, não podemos ficar aquém daquilo que se espera de um salvo em Cristo. Anunciemos a palavra, ore a Deus por oportunidades para poder falar de Cristo, tá bom? Muito obrigado por estar conosco, aonde quer que você esteja, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Santa Catarina, no Nordeste, em qualquer lugar desse mundo. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado por estar em comunhão conosco. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês. Se porventura querem conversar, querem fazer algum pedido de oração, manda mensagem para mim, seja pelo Messenger, seja pelo WhatsApp. É sempre um privilégio poder orar por cada um dos irmãos.
Estaremos juntos na quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir, e vamos lembrar de orar uns pelos outros, tá bom? Meus queridos, Deus abençoe a cada um de vocês, tenham uma boa noite, um bom resto de semana e vamos refletir na palavra do Senhor. Um grande abraço a todos vocês, meus irmãos. Pude ouvir sua voz em dizeres, Deus, eu vi Cristo em ti. Seu carinho, amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Eterna, no juiz receberei recompensas pelo que aqui plantei. Quando a luta aqui findar, meu labor Deus vislumbrar, mais que tudo anseio ouvir a voz do Pai dizer: eu vi Cristo em ti, eu vi Cristo em ti. Pude ouvir sua voz em dizeres, Deus, eu vi Cristo em ti. Seu carinho, amor sem par, pude ver em teu olhar. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti. Fiel foste, pois eu vi Cristo em ti.